Fluminense efetivou a contratação do goleiro Marcelo Pitaluga, repatriado, vindo do Liverpool. O goleiro foi anunciado pelo Fluminense? Não. Um jornalista já publicou de que tá tudo certo e etc? Também não. O GE. Globo até deu de que o negócio já tá, né, já tá praticamente fechado, a gente falou isso aqui também. Mas quem é então que anunciou a volta do goleiro? O preparador de goleiros, André Carvalho, né? Ele publicou nas suas redes sociais, falando ali, bom filho, a casa torna, né? Uma foto dele, né, do André Carvalho, com o Marcelo Pitaluga, enfim, aqui ainda tava o Muriel, né, e o Alisson lá no CT nesse dia, mas tá confirmado a volta do Marcelo Pitaluga. Muita gente ficou na discussão ali, logo após a publicação do vídeo, enfim, das informações que a gente acabou recebendo ali sobre essa negociação da volta do Pitaluga, com algumas discussões. E a primeira delas, eu acho que é a mais clara, é a seguinte: o Pitaluga está voltando de graça do Liverpool. Acho que isso dá indícios de que ele não foi tão bem lá fora quanto se esperava dele. E ok, isso acontece, beleza. Segundo, que também está sendo falado, é que o Pitaluga não volta como um super jogador, não volta com uma moral terrível. Acho até, e vocês sabem, a minha função aqui por várias vezes é trazer informação para vocês. Gosto bastante do Marcelo Pitaluga e acho a contratação boa, apesar dos lances aqui que eu vou mostrar, tá? Gosto e acho a contratação boa. Dito isso, não tenho como ignorar de que a passagem do Pitaluga pela Europa, ela é no mínimo decepcionante. Ele sai daqui com uma super revelação, né, como uma promessa absurda do Fluminense, enfim. E indo para a Europa, ele tem uma atuação, essa daqui é de um jogo do ano passado, pela Liga Irlandesa. Ele tá no St. Patrick. Ele é o goleiro ali de amarelo, né, agarrando para o time vermelho e branco. E assim, é uma atuação muito criticada pelo treinador, ele vira reserva logo depois disso. Não é uma atuação boa do Pitaluga, é inclusive decepcionante para muitas pessoas ali a forma como ele jogou nesse jogo. Ele falhou em outro gol, né? Ele pareceu até ter sido atrapalhado pelo zagueiro, mas não foi exatamente. Tem outros lances ainda, enfim, ele estava bem nervoso, tomou um gol no canto dele, como foi esse gol aí, enfim. Tem uma outra atuação também, né, pelo campeonato irlandês, né? Ele jogou muito pouco na Europa, ele só tem apenas 8 jogos jogados como profissional, e que mostram, bem, isso aí é uma boa defesa que ele fez, mas, bem, dentro do jogo não foi exatamente o melhor dos jogos, né? Tem esse gol aí, que ele toma enfim, ele cai, é o famoso cai cedo, né? Não um jogador de alguma seleção equatoriana ou colombiana, mas, enfim, caiu cedo demais e sofre esse gol que acaba sendo uma falha muito grande. Então a passagem dele pela Irlanda não foi uma boa passagem, não. A passagem dele pela Europa é uma passagem extremamente frustrante, de alguém que parecia que seria uma revelação gigantesca, de alguém que parecia ter um futuro espetacular e etc., e que na hora de se mostrar como um jogador, justificar a promessa, acaba não justificando. Ele volta numa situação ótima para ele, que tá voltando para um time onde todo mundo sabe do nível da capacidade dele. O Pitaluga é um jogador jovem que saiu daqui com uma moral gigantesca e justificou essa moral enquanto esteve no Fluminense. Então a torcida não vai ficar olhando para esses lances e criticando. Vai focar de que ele tem, de fato, uma capacidade muito grande de desenvolver e de se tornar um goleiraço. É uma situação boa pro Fluminense, porque vendeu um jogador por €1 milhão e depois pegou de graça de volta, ficando com 60% do jogador, pela informação do GE. E é também uma coisa boa pro Liverpool, que segurou ali um percentual do jogador. E, claro, também pode, no futuro, conseguir alguma coisa caso o Pitaluga desenvolva aqui. Fato é que o Pitaluga não volta como um super jogador, como um jogador que... O
Pitaluga volta ainda como uma promessa. E agora vai ter as chances durante o ano de 2025 de se desenvolver, não sei até quando vão assinar o contrato, mas também de justificar que não é apenas uma promessa. Falando só sobre base rapidinho, o Fluminense está acabando o jogo. 2-1 pro Fluminense contra a Inter de Limeira. E falando em goleiro, uma falha do Kevin, goleiro do Fluminense, muito bizarra, cara. Depois vocês derem uma olhada aí, deu um olho gigante ali no gol da Inter de Limeira. O Fluminense vencendo por 2-1 com 2 gols do João Lourenço, ambos cobrando pênalti. Camisa 7 que já chegou a ser utilizado no profissional uma vez pelo Fernando Diniz. Não sei se vai terminar, né, com esse resultado, mas está na reta final aqui já. Outra notícia que a gente fala é sobre o Wendel, lateral esquerdo do Porto, que é um jogador que interessa ao Fluminense. Notícia vem da Europa, vem lá de Portugal, a gente está tentando inclusive apurar por aqui para ver se a gente consegue alguns detalhes a mais. A notícia que a gente tem é de que o goleiro é o Pitaluga, de que o Wendel, a explicação da história é complicada, tá? Então vem comigo aqui para você poder entender. O Porto tem o Wendel e tem contrato com ele até julho, tá? Contrato do Wendel, lateral esquerdo de 32 anos, da seleção brasileira, é tido como um ótimo jogador, passou anos no Bayer Leverkusen, daqui do Brasil saiu do Grêmio, enfim, tem uma carreira ótima. Ele tem 31 anos, ele faz 32 ao longo desse ano. Então é um grande jogador, tá? Para nível de futebol brasileiro é um grande jogador. E o contrato dele com o Porto acaba em julho. Acabando o contrato em julho, o São Paulo já negociava com ele há um certo tempo. Negociava com o Wendel, negociava com o Porto e tentava a contratação. O Fluminense chegou, foi pro Porto e falou: Porto, você me vende você me libera o Wendel de graça, já que o contrato com ele acaba em julho? Aí o Porto falou: claro que não, mas por 2 milhões de euros eu te libero. Aí o Fluminense voltou com uma contraproposta falando 1,5 milhão de euros e mais 500 mil de bônus se ele jogar bem aqui. Você topa? O Porto falou: topo. Mas eu tô negociando com o São Paulo. Foi pro São Paulo e falou: São Paulo, você vai pagar os 2 milhões de euros que eu tô pedindo? O São Paulo falou: não vou pagar os 2 milhões de euros que você tá pedindo. Vou esperar até o meio do ano para poder pegar o Wendel de graça. E aí o Porto falou: beleza, então eu vou vender aqui pro Fluminense. Passou para a parte onde o Wendel negocia com o Fluminense. O Porto aceitou a proposta, agora é a vez do jogador se acertar com o clube. E isso tudo que eu tô falando são apurações de 2 jornais portugueses, ok? O Jogo e o Mais Futebol. E aí o Wendel recusou a proposta do Fluminense. Não chegou a um acerto com o Fluminense. Mas já tem um acerto com o São Paulo. E aí ficou aquela questão. O jogador tá acertado com o clube, o Porto tá vendendo para outro. Travou a situação. Qual que é a suspeita que há ainda? É que o Wendel já assinou um pré-contrato com o São Paulo. E isso seria irregular. Ué, Gabriel, é irregular assinar pré-contrato? Não. É irregular assinar pré-contrato antes do prazo de 6 meses para acabar o contrato. E o que se está suspeitando dentro do Porto, e eles estão estudando fazer uma queixa na FIFA, é de que São Paulo e o Wendel já teriam assinado um pré-contrato 7, 8 meses antes de acabar o contrato do Wendel. Então, assim, a oferta do Fluminense já foi feita há cerca de 10 dias. O São Paulo recentemente informou ao Porto que ia negociar um pré-contrato com o Wendel. E aí, possivelmente, o jogador não sairia agora do Porto para o Fluminense, iria direto para o São Paulo no meio do ano. Mas, caso as suspeitas do Porto se confirmem, o Porto vai acionar a FIFA e aí o São Paulo pode tomar um transfer ban, pode ter uma série de problemas. Enfim, situação complexa, situação complicada. E vamos ver se o jogador vem ou não. Um fato só é que o São Paulo tá acertando com o Enzo Dias, né? Do River Plate, que também é lateral esquerdo. Vai trazer 2 laterais esquerdos custando um bom dinheiro? Enfim. O fato é que essa primeira atitude do Wendel eu não gostei muito não. Mas a ideia de contratar um lateral esquerdo que é do Porto, eu achei uma boa visão de mercado, tá? Agora, de onde tá saindo esse 1,5 milhão de euros? Já veio a compra do Hércules. E, enfim, a gente não sabe quanto que pagou no La Vega. Eu não sei se estão contando com um dinheiro que, de repente, talvez a gente não tenha no futuro, né? E isso me preocupa. Enfim, fala mais sobre o Wendel aqui embaixo, tá? Ele estava na seleção brasileira do Dorival agora na última convocação. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu!